革命軍をこれ以上野放しにはできんぞ。サボ、奴は今や世界の英雄だ。いずれの事件も全てサボが糸を引いとったんじゃねえかと、まるで奴を神のように崇め始めた。その人気は今や奴を炎帝と呼んでな。O Reverie é um evento que reúne todos os reis do mundo de One Piece para tomar decisões que podem afetar o mundo todo. E com as notícias do que aconteceu em Mary Joyce sendo reveladas, muitas coisas ficaram em abertas novamente. Pois, quem são os cavaleiros sagrados mencionados por Akainu? O que aconteceu com Vivi? E de fato, Sabo matou o Rei Cobra? Se você quer saber tudo o que rolou no episódio 1081 de One Piece, vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. Salve piratas e marinheiros, Salmo Souza na área. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E saiu mais um episódio recheado de mistérios, além de que a Toei também adicionou algumas cenas extras nele que ficaram bastante legais. E eu vou tentar trazer essas curiosidades para vocês, além de tentar também desvendar alguns mistérios que foram adicionados nesse episódio 1081 de One Piece. Mas antes, deixa aí aquele likezão e se inscreve no canal para dar essa moral. Estamos tentando alcançar a marca de 20 mil inscritos aqui e o seu apoio é muito importante para nós. Agora, chega de enrolação e bora pro vídeo. O título do episódio 1081 é O Mundo Vai Queimar, o Massacre do Almirante. O episódio já começa mostrando o brabo dos brabos, Shanks. Ele está em seu navio nos arredores do país de Wano e ele pensa que já faz um tempo desde que ele se despediu de Oden naquele lugar e que Momonosuke e Hiyori já devem estar grandes. O interessante é que Shanks nota a presença de Ryokugyu dentro do país de Wano. Então galera, essa cena de Shanks notando a presença de Ryokugyu dentro do país de Wano não existe no mangá, foi apenas uma adição que a Toei trouxe para esse episódio e eu achei que ficou bastante legal. Vemos então o festival que está acontecendo no país de Wano e todas as pessoas estão bastante felizes, pois elas agora podem se divertir, comer e beber à vontade. Os Bainhas Vermelhas acabam percebendo a presença de Ryokugyu indo em direção ao festival, então eles resolvem confrontá-lo antes que ele chegue na capital. Podemos ver que estão reunidos Inuarashi, Nekomamushi, Kappa, Raizou, Denjiro e Shinobu. Ryokugyu diz que é para eles não se meterem, pois a sua intenção é somente capturar Luffy do Chapéu de Palha. Os Bainhas Vermelhas notam que Ryokugyu faz parte da marinha e que ele é um dos inimigos de Luffy. Então Raizou, sem nem contar conversa, já começa a atacar Ryokugyu. Porém, Ryokugyu desvia com facilidade de sua Shuriken. E assim, os outros Bainhas começam a atacar o Almirante também, mas nenhum deles obtém êxito. O interessante dessa cena é ver que Kappa virou um tipo de Jedi, porque sua espada começa a brilhar com uma luz verde, igual tinha acontecido com a espada de Zoro na batalha dele junto com Sanji contra King e Queen. Voltando para a cena, Ryokugyu consegue usar seus poderes para transformar seu braço em uma árvore e consegue agarrar Raizou, e então ele começa a dizer que no mundo do lado de fora de Wano, os Tenryubitos são os deuses, e como Wano não é um país afiliado ao governo mundial, então eles não devem possuir direitos. Denjiro então corta o braço de Ryokugyu, assim libertando Raizou. Porém, Ryokugyu começa a transformar todo o seu corpo em uma floresta, assim alcançando uma área maior. Ele então diz que ele comeu a Mori Mori no Mi e se tornou o Homem Floresta. E assim como o mar, a floresta também é o berço da vida. Já no mangá, Ryokugyu diz que a floresta é uma fonte de vida que rivaliza com os mares. Não sei se faz diferença isso pra vocês, mas tá aí uma curiosidade. Então galera, ao que tudo indica, parece que Ryokugyu tem a sua Akuma no Mi despertada. Lembre-se, por exemplo, do que aconteceu em Punk Hazard, depois que rolou a batalha de Akainu contra Aokiji. A paisagem se tornou praticamente gelo e magma. Ou seja, pelo que a gente vem vendo de Ryokugyu andando dentro do país de Wano, fazendo com que vários locais que estão totalmente destruídos se transformando em flores e florestas e tudo mais, então provavelmente a sua Akuma no Mi é despertada também. Ryokugyu continua dizendo que quem ficar no caminho dele vai morrer, pois naquele país não existe lei e ele pode matar à vontade sem se preocupar em ser julgado. Ele cita também que a humanidade sempre menosprezou algum grupo de seres humanos,
porque o sacrifício de poucos é essencial para a paz do mundo, e que países que não interagem com o governo mundial são apenas um sacrifício para o mundo, e graças ao sacrifício deles, o resto do mundo pode viver em paz. Ele termina a frase dizendo que a discriminação é um conforto, e que não é para culparem ele por isso, pois o mundo funciona assim. Além disso, ele vai matar todos que entrarem em seu caminho, até que ele possa capturar Luffy. Então galera, essa cena que Ryokugyu fala a respeito de discriminação entre os humanos, ele provavelmente está se referindo a raças, como por exemplo, os tritões e os lunarianos, que sofreram bastante no decorrer do tempo. E olha que o sofrimento deles, o sofrimento de raças, ainda não foi mostrado direito, e mais pra frente no mangá, essas cenas ficarão muito mais pesadas. Yamato então entra em cena e dá uma baguada na cabeça de Ryokugyu, dizendo que ele vai pagar por tudo o que ele disse. O interessante é que dá pra perceber que ela usou o Haki do Rei em seu golpe, pois o próprio Ryokugyu sente a pancada e diz que o Haki dela é muito forte. Yamato então diz que o povo de Wano passou 20 anos sendo dominados por uma tirania, e que ela não vai deixar Ryokugyu estragar o banquete do festival. Aramaki então pergunta para ela quem ela é, e ela responde dizendo que o seu nome é Yamato e que Kaido é o seu pai. O legal dessa cena é que pela primeira vez Yamato não se apresentou como Oden, o que vai mostrando que parece que agora ela está realmente começando a assumir a sua verdadeira identidade e parando de se comparar com Oden o tempo todo. Vemos Momonosuke em sua forma dragão chegando na batalha também. Ele diz que não vai deixar Ryokugyu enfrentar os heróis, e então ele prepara um Borobrave para lançar. Porém, a rajada de fogo acaba falhando na hora de ser lançada, e por isso Momonosuke vai em direção a Ryokugyu e começa a mordê-lo. Entretanto, Ryokugyu consegue se soltar e usa os seus poderes da natureza para criar gaias de árvores para prender Momonosuke. Enquanto isso rola, ele fica sem entender como pode haver um dragão rosa, já que ele nunca ouviu falar de uma Akuma no Mi assim. Yamato então se prepara para atacar novamente, mas Momonosuke avisa para ela que ela não deve se meter nessa batalha. A cena muda e podemos ver que está rolando uma reunião entre a Kainu, Kizaru e o chefe da unidade de investigação criminal da marinha, Kuroma. Eles estão falando a respeito do que aconteceu no Reverie. Para quem não se lembra, o Reverie é uma reunião que acontece em Mary Joyce com todos os reis para que eles possam tomar grandes decisões que podem abalar o mundo todo. Como por exemplo, decidir se vai acontecer mesmo a abolição do sistema de Chichibukais ou não. Vemos então que a Kainu e os outros estão com um jornal na mão, onde diz que o Rei Cobra está morto e quem matou ele foi Sabo. Também é dito que pelo fato disso ter acontecido, Sabo está sendo reverenciado como herói pelas pessoas que fazem parte da revolução, e que agora ele é conhecido como Imperador das Chamas, e que nesse momento a sua popularidade supera até mesmo a de Monkey D. Drago. Além disso, o irmãozinho dele, Luffy, acabou de se tornar um Yonkou, o que fortalece ainda mais o apoio das revoluções pelo mundo para com Sabo. Deixando claro que as pessoas que estão felizes pelo fato do Rei Cobra ter morrido não sabem que ele era uma boa pessoa. Então, pelo fato dele ser um rei e fazer parte das 20 famílias que fundaram esse governo atual, isso já faz com que as pessoas que estão lutando pela revolução acreditem que o Rei Cobra era uma pessoa ruim. Por isso que eles estão reverenciando Sabo assim, desse jeito. Agora, será que realmente Sabo matou o Rei Cobra? Então galera, já vimos diversas vezes o governo mundial trazer informações falsas nos jornais. Então, pode ser que simplesmente Sabo nem tenha matado o Rei Cobra, tenha acontecido alguma outra coisa totalmente diferente e eles simplesmente botaram notícias falsas nos jornais. Ficamos sabendo que o exército revolucionário invadiu Mary Joyce e declarou guerra ao governo mundial. Os almirantes Ryokugyu e Fujitora se encontravam na Terra Sagrada nesse momento, mas eles não conseguiram detê-los, e os revolucionários conseguiram sair de Mary Joyce e resgataram Kuma, que havia sido feito de escravo pelos Tenryubitos. Vemos Kizaru mencionando que enquanto tudo isso acontecia, a princesa Vivi acabou sumindo de dentro da Terra Sagrada e está desaparecida. Kuroma então responde que eles ainda continuam investigando o caso para saber se isso tem relação com todos os outros acontecimentos. Mais um mistério jogado aí pra gente. O que será que aconteceu com Vivi? Ao que tudo indica, ela acabou desaparecendo no momento em que o exército revolucionário estava invadindo Mary Joyce, criando aquela revolução para desafiar o governo mundial. Ou seja, ou ela pode ter escapado com o pessoal do exército revolucionário, já que seu pai
tinha morrido, então ela pode ter descoberto isso e com medo de estar em perigo, ter fugido com algum deles, ou então ela pode ter escapado de outra forma, quem sabe fugindo sozinha, ou pode até mesmo estar presa, ou quem sabe o governo mundial acabou capturando ela. Esse mistério já foi até revelado no mangá, porém no anime esse mistério vai continuar por muito tempo, então se você quer saber, já começa a ler o mangá aí que você vai descobrir logo. Mas, por enquanto, se você não quiser saber, tem que esperar episódio por episódio para ver se isso aí sai, sei lá, perto do meio do ano que vem. Descobrimos então que os jornais anunciam que houve uma tentativa de assassinato ao dragão celestial São Charlos, aquele Tenryubito que Luffy tinha dado um soco lá em Sabaody. É dito também que no caso dele, outro Tenryubito chamado de Mijosgard acabou perdoando os infratores. E para quem não se lembra, Mijosgard é aquele Tenryubito que foi salvo pela mãe de Shirahoshi. Como o Tenryubito Mijosgard perdoou as pessoas que tentaram assassinar o Tenryubito São Charlos, agora quem vai tomar as decisões a respeito disso serão os Cavaleiros Sagrados. E sim galera, já nesse episódio temos a primeira menção a respeito dos Cavaleiros Sagrados. Mas quem são eles? Ao que tudo indica, pelo que foi dito nessa conversa aí, parece que eles têm uma autoridade maior do que o da Marinha. Isso porque parece que a Marinha não pode se intrometer em uma treta que aconteça entre dois Tenryubitos. E a partir daí, os Cavaleiros Sagrados vêm para intervir, para tomar uma decisão de quem está certo ou quem está errado. Ou seja, a autoridade dos Cavaleiros Sagrados é ainda maior do que a dos marinheiros e também da Cip Zero ou da Cyper Pool em geral. Vemos então a Akainu indo para o lado de fora do quartel-general sozinho, falando consigo mesmo que com todos esses eventos acontecendo, essa foi uma péssima hora para ele se tornar um almirante de frota. Mas mesmo assim, ele não vai desistir e vai acabar com todos em seu caminho. A cena muda e podemos ver Shanks e sua tripulação com o novo cartaz de procurado de Luffy em sua mão. Luke Ho então pede para Shanks para eles poderem ir ver Luffy, pois agora ele já se tornou um grande pirata. E a Sop então fica preocupado com isso, pois ele ainda não se sente preparado para encontrar seu filho Sop. Lim Joyce então diz para Shanks que Kid também deve estar no país de Wano nesse momento, e que ele tinha ido arrumar briga com eles há pouco tempo. Começa um flashback de Shanks do momento que ele roubou a Hito no Mi de dentro do navio da marinha. Vemos que o jovem Rozu, que fazia parte da Cip Zero, estava liderando a missão. E ele fica sem entender o porquê que Shanks está tentando roubar uma Akuma no Mi que tem apenas o poder de transformar as pessoas em borracha. Essa cena ficou muito legal porque teve algumas coisas a mais adicionadas que não apareceu no mangá, que deu mais fluidez ao episódio. Além disso, começou um flashback de Luffy e Shanks passando por vários momentos, como quando Luffy fez a sua promessa e cortou seu próprio rosto. Vemos também a cena em que Luffy comeu a Hito no Mi, passando pelo momento em que Shanks perdeu seu braço e deu seu chapéu de palha para Luffy. Eu achei esse flashback muito interessante, porque dá para perceber que tudo que aconteceu com Luffy até esse momento não foi um mero acaso. Voltando para o momento presente, vemos alguns figurantes que estão no navio de Shanks dizendo que acha que os líderes têm alguma relação com Luffy. E o engraçado dessa parte é ver um homem macaco dizendo que ouviu dizer que Luffy é como um monstruoso macaco incontrolável. E na camisa do homem que está ao seu lado está escrito a frase: "Esse é você". Ou seja, essa frase na camisa desse outro figurante aí deve estar querendo responder para o macaco que na verdade ele está falando de si próprio. Vemos então Shanks dizendo que não tem intenção de se encontrar com Luffy por agora, pois o seu território está sendo atacado por um tal de Bartô, que está queimando suas bandeiras e colocando as bandeiras de Luffy no lugar para tomar o território de Shanks em nome de Luffy. Por isso, eles têm que fazer alguma coisa para não perderem sua credibilidade. Vemos Ben Beckman sozinho em uma mesa, sentado em uma cadeira, olhando as notícias no jornal, e Shanks então vai em sua direção e senta ao seu lado. Nesse momento, Ben Beckman enche o copo de Shanks de saquê, e então Shanks pergunta para ele se não já está na hora de ir buscá-lo, o tesouro One Piece. Eu sei que alguns de vocês vão dizer que Shanks esperou Barba Branca morrer e Kaido e Big Mom serem derrotados para ele tomar a decisão de ir buscar o One Piece, mas mesmo que fosse isso, ele também não estaria errado, pois enfrentar Kaido e Big Mom não seria fácil, então eu acho que ele fez bem em esperar isso acontecer mesmo. E agora eu quero saber de vocês, galera. Será que Shanks realmente arregou para Kaido, Big Mom e Barba Branca?
Ou ele só estava esperando Luffy aumentar o seu nível para ele começar a correr atrás do One Piece? Deixa aí nos comentários e vamos resenhar. Como vocês já sabem, o episódio acabou desse jeito, mas semana que vem tem mais, não vai haver pausa. Por enquanto, isso é tudo, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.